Oi, seja bem-vindo. Chegou finalmente a aula mais prática da série. Hoje vamos colocar dados de verdade no banco usando as 4 operações básicas de qualquer sistema: criar, ler, atualizar e deletar, o famoso CRUD. Certo, antes de partirmos realmente para as práticas, antes precisamos ver alguns conceitos. Primeiramente, sobre o padrão DAO. DAO significa Data Access Object. É um padrão que separa a lógica de acesso ao banco do resto do sistema. Cada entidade tem seu próprio DAO com todos os métodos de banco. Como é uma classe criada inteiramente para um propósito, ela promove o desacoplamento do sistema, não acumulando todas as responsabilidades em uma só classe. Certo, agora sobre duas classes muito importantes para JPA. O Entity Manager Factory é criado apenas uma vez no início da aplicação, porque ele realiza toda a configuração do JPA, lê o persistence.xml, identifica as identidades, configura a conexão com o banco de dados e inicializa o provedor, nesse caso o Hibernate. Como esse processo é custoso, ele é reutilizado durante toda a execução da aplicação. Já o Entity Manager é um objeto leve, criado a partir do Entity Manager Factory, sempre que é necessário realizar operações no banco de dados. Ele é leve justamente por usar as informações já reunidas pelo Factory. Após cada operação, ele deve ser fechado com em.close. Certo, agora que os conceitos principais foram apresentados, vamos partir para a prática. Agora precisamos criar a classe DAO para o produto. Esse é o código final da classe. Vamos explicar método por método. Primeiramente, o método salvar. Logo no início do método, ele começa criando uma entidade Entity Manager usando o Entity Manager Factory. E logo em seguida, abre um bloco try. Dentro do try, ele executa o comando para se preparar para as operações SQL. Depois ele executa o comando persist, que basicamente é um insert into dentro da tabela produtos. E depois disso, ele comita essa operação. Se em algum momento dessa operação acontecer algum erro, o bloco catch é acionado, e o método rollback é executado para desfazer o que deu errado, em seguida printando o erro. E no final de tudo, dentro do bloco finally, ele fecha o Entity Manager usando em.close. Certo, agora sobre o método buscar por ID. Esse método é mais simples, pois não mexe com os dados dentro do banco de dados em nenhum momento. A única coisa que ele faz é um select, usando a primary key como referência. Sendo assim, ele não precisa iniciar o preparo para operação SQL e nem commitar, muito menos dar rollback. Mas ainda é preciso fechar no final. O método listar todos é basicamente igual ao buscar por ID. A única diferença é que ele retorna todas as linhas de uma tabela, pois não tem referência como primary key. E em vez de retornar um objeto produto, ele retorna uma lista desses objetos, criando uma query no processo e retornando uma result list para que isso seja possível. O método atualizar é basicamente idêntico ao método salvar. A diferença é que em vez de usar a função .persist para salvar um objeto no banco, ele usa a função .merge para atualizar um objeto no banco. E por fim, a função de deletar funciona da seguinte forma. Como de costume, criamos um objeto Entity Manager. E logo em seguida, dentro do bloco try, iniciamos o preparo para as operações SQL. Depois disso, fazemos um select por ID usando o método .find e armazenamos dentro de um objeto produto. Nisso, dentro de um bloco if, ele faz a seguinte validação. Se o objeto produto não for nulo, então ele roda a função .remove, assim removendo o produto com aquele ID específico da tabela no banco de dados, e logo em seguida dando commit na transação. Se ele pega algum erro durante esse processo, ele dá um rollback igual nos outros métodos, e no final de tudo, fecha o Entity Manager. Certo, agora que vimos todos os métodos da classe produto DAO, vamos partir para os testes na classe main. Vamos testar todos os métodos: salvar, listar, buscar por ID, atualizar e deletar. Essa é a saída que se espera no terminal. Foram criados 3 produtos diferentes, foram listados todos os produtos, o produto com ID 1 foi buscado, o produto de ID 1 teve seu preço atualizado e por fim o produto de ID 2 foi deletado e todos foram listados novamente. Certo, CRUD completo e funcionando. Na última aula vamos criar a entidade categoria, vincular os produtos a categorias como uma foreign key no banco e encerrar a série com um resumo. Até lá!